Olá, amigos. Eu sou o Rinaldo, colaboro com o Grupo Clara e Francisco de Assis, Grupo Espírita Kardecista. Estou aqui hoje para falar a respeito do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É um momento em que nós escolhemos para nos reunir em nossos lares, na nossa casa, para leitura, estudo do Evangelho e orações. Como nós podemos fazer o Evangelho no Lar? Temos algumas dicas, não há uma regra fixa. É um momento em que nós vamos escolher para nos reunir e orar, fazer a leitura e estudos. Então, vamos escolher primeiramente um dia da semana em que nós saibamos que naquele dia e num determinado horário nós tenhamos disponibilidade para as nossas reuniões, porque nós estaremos combinando com o plano espiritual, com o nosso anjo da guarda, que naquele dia, naquele horário, nós vamos fazer a nossa reunião. E aí eles também vão colaborar, vão nos acompanhar nessas reuniões. É claro que o nosso anjo da guarda nos acompanha 24 horas por dia, mas quando nós fazemos algo que já está combinado, nós teremos mais eficiência nessas questões. Então, primeiramente, vamos escolher um livro, tá? Escolhido o dia da semana, vamos escolher um livro. O nosso é esse daqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que qualquer um, na sua crença, pode fazer com os seus livros, a Bíblia, ou aquele livro que acompanha a sua religiosidade, tá? Aqui em casa mesmo, eu sou espírita, minha esposa é católica. Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente faz lendo os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, e algumas vezes a gente faz com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós, naquele dia e naquele horário, vamos fazer uma oração, nós nos reunimos, vamos fazer uma oração. Também podemos usar um livro que tenha algumas mensagens, algumas pequenas mensagens, né, que vão ajudar também. Nós temos aqui, no caso do Espiritismo, livros como Pão Nosso, Conduta Espírita, Vinha de Luz, que trazem algumas pequenas mensagens para a introdução do estudo. Fazemos a leitura do Evangelho, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Evangelho na Bíblia. E quando nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pessoas gostam de abrir o livro aleatoriamente. Eu recomendo que se faça a leitura desde o começo do livro, porque aí a gente vai ler o livro todo. Se a gente for abrindo aleatoriamente, algumas passagens vão ficar sem ser lidas, tá? Então, recomendo, tá? Não é uma regra fixa, a gente fazer a leitura desde o começo. Se quiser também colocar uma água para fluidificar, ótimo, coloca lá uma água, fluidifica, a gente vai orar junto daquela água para que ela seja fluidificada e aí a gente vai usando durante a semana. Fazemos a leitura, fazemos as nossas orações, fazemos a dedicação das orações àqueles que estão necessitados, a nós e aos necessitados. Ao final da leitura, vamos comentar aquilo que foi lido. Se alguém quiser comentar, vamos estudar, né? E terminamos com uma outra oração. Não precisa ser uma coisa muito demorada, pode ser uma coisa bem simples, algo assim de uns 15 minutos, e tudo bem, tá? Terminada a oração, está terminado o Evangelho no Lar, que é muito saudável e traz equilíbrio à nossa casa, ao nosso lar, a nós mesmos, tá? Há uma advertência sobre o Evangelho no Lar, mas tem algum perigo? Não, não tem nenhum perigo de fazer Evangelho no Lar, nenhum problema, pelo contrário, sempre é muito saudável. Mas o que acontece? As pessoas, quando começam a fazer o Evangelho no Lar, elas falam para mim assim, nossa, eu comecei a fazer o Evangelho no Lar
E lá em casa começou a complicar muito mais as coisas. Por que que isso acontece? Pode acontecer isso sim, as coisas começam a complicar muito mais, em primeiro momento. Mas a explicação é muito simples. Quando você vai fazer uma faxina em casa, você não tira todos os móveis do lugar, pega as cadeiras, põe com as pernas para cima, lá em cima da mesa, arrasta o tapete, arrasta os móveis, depois vem, joga água em tudo, sai varrendo, esfregando, não fica uma bagunça muito grande. Só que depois, tirar daquela bagunça, tirar daquela sujeira, aí a gente vai colocando as coisas tudo no lugar. Então, muitas vezes é isso que acontece com o Evangelho no Lar. A gente vai mexer num lugar que está um tanto bagunçado e a gente vai bagunçar um tanto mais, mas logo em seguida a gente vai colocando tudo no lugar. Então, esse momento é necessário para o equilíbrio do nosso lar, para o nosso equilíbrio. Mas isso sempre é muito saudável e eu recomendo. O que eu tinha para dizer para vocês é isso. Um grande abraço e até a próxima.